Fala, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar então o nosso podcast aqui dessa tarde. E hoje o tema é 7 características de um cristão que frutifica. Fala aí, você tem frutificado na sua igreja local? Você tem frutificado no reino de Deus? Quais os frutos que você tem produzido nesses dias? Fica com a gente, você vai agora acompanhar aí. Vamos meditar no capítulo 15 do Evangelho de João. Vamos aprender um pouquinho sobre frutificação. E é interessante falar sobre isso porque muitas pessoas pensam que frutificar é fazer coisas para Deus. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser muito envolvido com a igreja local, você pode fazer muitas tarefas na igreja local e não estar frutificando. Que na verdade a frutificação a gente entende que são almas que nós estamos ganhando para Deus. Se nós entendermos as características de alguém que frutifica, como é que eu vou te dizer? Vamos pegar a videira, né? Que produz a uva. Uma parreira. Se você começar a perceber, ela começa a brotar, ela vai se expandindo. Ela vai crescendo. Os ramos dela vão se espalhando. Isso é crescimento. Mas não é frutificação. A frutificação vem com o processo de gerar o fruto. Então, a gente entende isso de uma maneira muito, muito forte. Em João capítulo 15... o Senhor Jesus diz que Ele é a videira. No versículo 5 ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós somos aqueles ramos que estão crescendo, mas que lá na frente vão frutificar. E aí a gente quebra um mito. Vamos lá. Antes de quebrar esse mito, vou te fazer essa pergunta. Você acha que a gente frutifica todos os dias? Todos os meses? Durante os 12 meses do ano, você acha que a gente frutifica? Agora eu não sei se... é um pega-ratão. O que eu respondo agora? Mas, analisa cientificamente uma árvore. Ela tem um tempo. Então, a gente não frutifica todos os dias, a gente não frutifica todos os meses, mas a gente frutifica na estação correta. Uhum. Então, existem estações na nossa vida. Existe a estação do crescimento, existe a estação do desenvolvimento, existe a estação de gerar o fruto e de colher o fruto. Então, só que às vezes a gente fica naquela pressão achando que temos que frutificar todo o tempo. Mas eu acredito que o cristão ele precisa pelo menos frutificar uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. É que você pode desenvolver muito mais, você pode fazer muito mais, você pode, entender esse processo, esse ciclo de frutificação. Então, qual que é a primeira característica de um cristão que frutifica, Rafa? É alguém que está ligado na videira. A gente aprendeu aqui, versículo 5, Jesus dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. É possível alguém estar dentro da igreja e não estar ligado em Jesus? É possível. É possível. Agora, como eu me conecto com a videira? Como eu me conecto com Cristo? Eu pego um princípio da própria vida de Jesus. Eu aprendo muito com o Senhor. E Jesus ele tinha um princípio de vida que era a prática da oração. Então ele subia ao monte, ele gastava horas de oração. Ele se dedicava muito à oração. Alguns estudiosos dizem que Jesus orava 7 a 8 horas por dia. Então ele se dedicava muito à oração. Qual que era a grande sacada? Ele gastava 7, 8 horas de oração, mas quando ele chegava para um paralítico, ele dizia, olha, perdoados estão os teus pecados, pega a tua cama, levanta e anda. Ele chegava para um cego e perguntava, o que você quer? Eu quero ver, então veja. Então, os milagres eram automáticos e demoravam pouco tempo para acontecer porque Jesus preparava antes a vida de oração dele. Então, muitas vezes nós não nos ligamos. Qual que é o processo de me ligar na videira? É ter comunhão com Deus. A questão maior é, eu sei quem Deus é, eu sei quem Ele é, mas Ele sabe quem eu sou. Eu ouvi alguém falar esses dias assim que o Senhor, nem sempre Deus ele grita quando ele fala com a gente. E o que nós costumamos ouvir são os gritos de Deus. Mas o que nós não conseguimos ouvir são os sussurros dele. E Deus mais sussurra do que grita. Sabe aquele momento que nossa, Deus usou um profeta para falar contigo e apontou o dedo para ti, Rafael. Eis que te digo, varão, sabe? É um grito de Deus para a tua vida. Mas por que Deus grita? Porque você não está ouvindo o sussurro dele no secreto. Você não está parando para ouvir
aquilo que Ele está ministrando no teu coração, aquilo que Ele tem para a tua vida. Então, se nós entendermos isso, nós vamos gastar mais tempo com o Senhor do que com os nossos problemas. E aí, uma dica que eu dou para os pastores é que todo pastor, ele deve gastar mais tempo com Deus do que resolvendo problema. Porque aí o Senhor vai te dar a visão, Ele vai te dar o direcionamento para você caminhar, para você andar. Então, o primeiro passo para frutificar é estar ligado na videira. Se você não está ligado na videira, não vai haver fruto. Simples assim. Não tem como um galho que não está ligado numa árvore produzir fruto. Ele vai morrer, ele vai secar, ele vai morrer. Então, aí eu pergunto hoje, quantas pessoas deixaram de frutificar e viraram galhos secos? Né? Tinha até aquela musiquinha do Para Nossa Alegria, né? Os galhos secos de uma árvore qualquer. Então, misericórdia, né? Mas infelizmente pessoas, elas rompem o conectar com a videira. Elas rompem o conectar com o Senhor. E quando você não está conectado nele, não tem vida. Por que não tem vida, pastor? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a vida. Então você perde o caminho, você já não anda mais pela verdade. A gente vê isso aí, não vou citar nome aqui, podcast, mas tem aí inúmeros cantores que um dia foram da música gospel, hoje abandonaram tudo, estão vivendo secularmente. Mas são pessoas que um dia já cantamos músicas, já botamos no fundo musical da igreja, já, sabe? Entende? Então, assim, mais do que estar conectado, aí vem um outro passo que a gente entende que é um processo, que é a segunda característica do cristão que frutifica, tá? Que ele diz o seguinte, versículo 3. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu os tenho dado. Fala sobre a poda, né? Ele diz o seguinte, aquele ramo que ele frutifica, ele é podado, no versículo 2, ele é podado para que dê ainda mais fruto. Então, a segunda característica de um cristão que frutifica, ele aceita ser podado. Você quer ver o caráter de uma pessoa, não é quando você diz sim para ela, mas quando você diz não. Quando você bloqueia ou quando você dá um comando de algo que a pessoa não quer fazer. Aí você prova realmente como está o coração daquela pessoa. Porque ela manifesta. É verdade. Ela vai manifestar no semblante, ela vai manifestar na discordância, ela vai manifestar na murmuração, em alguma coisa ela vai manifestar. Então, a poda realmente, ela não é simplesmente para que a gente frutifique mais, mas é para a gente olhar para o nosso coração, né? Para ver o quão perto ou longe do Senhor, o quanto nós aceitamos ou não a correção. E só um tolo despreza a correção, né? Provérbios diz que o sábio ama a correção, o sábio aceita a correção, mas o tolo a despreza. Então tem muita gente que despreza a correção. Eu sempre cresci, Rafa, ouvindo uma coisa assim, ó, que enquanto o Senhor, ele tá, ou teu líder, né? Enquanto o teu líder, ele tá te corrigindo, ele tá te podando, ele tá te disciplinando no sentido assim de orientação, aquela questão orientativa, olha, não vai por aqui, vai por ali, ou tá te corrigindo de alguma forma, é porque ele ainda acredita no teu ministério, ele ainda acredita na tua vida, ele vê potencial em você e ele espera que você mude e melhore. Agora, quando ele abandona, quando ele larga de mão, fala, cara, não quero mais. Aí, meu amigo, aí já era. Aí você vai ter que buscar outra cobertura, buscar outro líder, alguma coisa, porque então, que a gente não espere chegar nesse momento, mas que nós venhamos aceitar a poda de Deus. Fala pra mim, Rafa, você já foi podado alguma vez? Já, muito. E às vezes machuca, né? Acho que é... Eu até lembrei de uma frase, né? Que dizia, tu quer conhecer uma pessoa, tu dá poder a ela. Tu quer conhecer realmente uma pessoa, tu tira o poder dela. E isso é muito verdade, né? Então, às vezes tu tá numa posição e alguém te tira aquilo. Nossa, se sente a pior pessoa do mundo, tu acha que tu errou em muita coisa. Só que, na verdade, às vezes tu precisa dar um passo para trás para poder dar um passo para frente novamente, né? Às vezes a gente precisa retornar e às vezes Deus faz com que a gente volte, porque às vezes a gente pulou um processo, a gente pulou uma etapa que a gente não deveria pular. Então eu preciso voltar para aprender novamente, né? Então já aconteceu isso comigo. E é tão interessante isso porque eu aprendi algo... Uma chave, né, que eu digo que é uma chave para minha vida que eu aprendi em Israel, que foi o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 primeiros livros da Bíblia,
é a Torá dos judeus, é toda a lei dos judeus, enfim, ali eles caminham debaixo dessa lei. Gênesis é o início, é o começo, né, de tudo. Êxodo é sair para fora, né? É a saída do povo de Israel do Egito, marca isso. É a sair para fora. Levítico é o livro de princípios, de leis, de ordenanças, né? Deuteronômio significa no deserto, né? Ou é o Gênesis, Levítico, Números significa no deserto, que é o período que eles passaram no deserto, onde eles foram provados, enfim. E Deuteronômio é repetição. É realmente para fixar aquilo que você aprendeu. Então é uma repetição de toda a lei. Então o que a gente traz para a nossa vida aprendendo com esses 5 livros? Primeiro, qualquer projeto, qualquer ministério seu, tá? Pegamos seu ministério que está começando agora com os jovens. Um exemplo. Você primeiro vai ter uma ideia. Então essa ideia, ela está dentro da sua cabeça. Você precisa ter um Gênesis. Você precisa ter um início. Então, ela nasce na sua concepção, nasce no seu cérebro, nasce nas suas ideias, na sua cabeça. Qual que é o próximo passo? O êxodo. Você tem que tirar para fora. Porque se ela ficar só na sua cabeça, ela nunca vai se realizar. Então, você tem que tirar ela para fora. Como que tira para fora? Bota no papel, entendeu? Cria imagens, enfim, faz um planejamento de como você vai executar aquela tarefa, mas você precisa tirar ela da sua cabeça. Depois, você vai realmente olhar para aquele projeto que você tem agora na sua frente, e você vai perguntar: esse projeto aqui, ele está dentro ou fora das leis de Deus? Ele está dentro ou fora dos princípios da palavra de Deus e que regem a minha vida? Poxa, está dentro, então eu vou continuar. Está fora, eu vou ajustar. Entendeu? E qual que é o próximo passo? No deserto, eu vou para a execução. Eu vou trabalhar ele. Eu vou provar ele se realmente ele vai para frente esse negócio. Eu preciso praticar ele. Aí eu vou praticar. Beleza. Chegou no Deuteronômio, na repetição. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma avaliação. Tudo que eu fiz, realmente, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso corrigir? E vou continuar, vou voltar lá no Gênesis e vou fazer todo o ciclo de novo. Quem está no mundo corporativo, na empresa, indústria, chama isso de PDCA. Né? Eu costumo dizer que a Bíblia é tão maravilhosa que até isso tiraram da Bíblia. E é os 5 primeiros livros. Se a gente pegar esse ciclo, porque a vida é cíclica, né? Você tem ciclos na sua vida. Então, se você pegar esse ciclo e você trabalhar e melhorar ele, no próximo ciclo você vai fazer algo ainda melhor. Então, aí entra também naquela parte. Todo o meu ministério, eu preciso ser excelente no que eu faço. Poxa, mas eu não tenho todos os recursos. Beleza, faça com excelência com os recursos que você tem, porque amanhã você vai ter mais recursos e você vai conseguir fazer ainda melhor. Agora, se eu sou medíocre naquilo que eu faço, se eu sou só na média daquilo que eu faço, eu nunca vou crescer. Né? Então, a poda é isso. Poda pode estar associada, sim, a dor e tantas coisas, mas ela traz crescimento. Traz crescimento. Se não podar, não cresce. Né? Você pode até crescer, mas não vai produzir fruto. E aí eu entendo o seguinte: só alguém maduro aceita ser provado. Aceita ser podado, né? Quem não tem maturidade não entende a poda. Não cresce. Não cresce. Não cresce. Porque aí eu entendo que Deus, ele é tão maravilhoso que ele vai te dar algo de acordo com a sua capacidade. Por exemplo, se você é um líder de jovens, se você é um pastor, se você é alguém que você tem capacidade de cuidar de 20 pessoas, você nunca vai passar de 20 pessoas. Se você tem capacidade de cuidar de 50, você nunca vai passar de 50. Se você tem capacidade de cuidar de 100, você nunca vai passar de 100. Poxa, mas daí daqui a pouco você é transferido e você assume lá uma liderança de uma rede jovem que tem 500 jovens. Mas você tem capacidade de cuidar de 100. O que vai acontecer? Você vai perder 400. Porque a sua cabeça, seu estilo de trabalho, a sua vida é alguém que cuida de 100. Agora, se você é um cara que tem habilidade para cuidar de 500, você assume uma rede com 10, é só questão de tempo você chegar nos 500. Porque você já está habilitado para isso. Então, o que muitas pessoas não entendem é que a poda não é para o crescimento simplesmente dos outros, é para o meu crescimento. É eu que estou crescendo. E quando eu cresço, meu ministério cresce, as coisas que eu coloco a mão crescem, eu mudo o nível da minha vida. E não tem como você mudar um nível sem derrubar gigante.
A Bíblia é clara sobre isso. Davi só mudou o nível da vida dele quando derrubou Golias. Gideão só mudou o nível da vida dele quando ele se posicionou para enfrentar os amalequitas. Né? Abraão só mudou o nível da vida dele quando ele foi para o Moriá sacrificar Isaac. Então, toda mudança de nível vai levar um gigante para colocar na tua frente. Se você não está disposto a derrubar, se não está disposto a mudar de nível. E o pior dos gigantes não são os que a gente encontra fora. Os piores dos gigantes estão dentro de nós. É verdade. Versículo 4 e 5 vai para a nossa terceira característica, que diz permanecer em Deus, né? Versículo 5, ele diz: eu sou a videira, vocês são ramos, então permaneçam em mim. Então, não basta só você estar conectado, mas permanecer. Pergunta é: existem coisas que tentam nos tirar da presença de Deus? Existem. Ixi. E como, né? Como? E como existem coisas que querem nos tirar da presença de Deus? Agora, existem coisas que crente faz que tira da presença de Deus? Coisas que crente faz que tira da presença de Deus. Olha. Não deveria, né? E se eu te falar, Rafa, que até um próprio cargo pode te tirar da presença de Deus? Uma função dentro da igreja pode te tirar da presença de Deus? É verdade. O ativismo, cara, eu vou te dizer, o pecado tira da presença de Deus. O pecado tira. Mas o ativismo, eu acredito que é algo muito sutil. É algo muito assim, passa tão desapercebido às vezes, sabe? Que a gente se envolve tanto com a obra de Deus e esquece de se envolver com Deus da obra. A gente se envolve tanto com um monte de coisa que a gente está fazendo. Nossa, eu estou cuidando desse departamento, daquele, daquele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nenhum cargo e nenhum ministério deve ser maior que a tua vida de oração. Nada. Porque nós só somos aquilo que nós manifestamos através da nossa vida de oração. Porque tudo vira vazio, né? Se Deus ele não está conosco, se a presença de Deus não está conosco, tudo que a gente faz, ele é até organizacional, ele é até bacana, ele é legal, mas ele não flui no Espírito. Então, o nosso maior segredo é viver esse terceiro princípio, que é permanecer no Senhor. É ter horas que a gente precisa tirar um tempo para Deus. Você precisa tirar um tempo para Deus. Toda semana. Você precisa tirar, sei lá, uma noite, uma manhã, não sei, o tempo que você... Mas tirar um tempo grande para você e Deus. Você faz suas orações durante o dia, tudo mais, mas aquele tempo que vai te dar o direcionamento, aquele tempo que vai te dar o caminho, aquele tempo que vai afinar a tua visão, sabe? A gente precisa tirar esse tempo. Quarto princípio, Rafa, é permanecer na palavra, ouvir, ler e praticar. Ruminar a palavra. Tiago capítulo 1, versículo 22. Então, todo cristão que ele permanece na palavra e ele ouve, ele lê, mas pratica a palavra, ele se torna alguém frutífero. Nosso maior problema é que a gente... tem uma estatística que diz que 90% dos cristãos, o que eles sabem da Bíblia não é de ler a Bíblia, mas de ouvir pregações acerca da Bíblia. Então, logo 90% do que sabemos vem daquilo que a gente ouve. E a pergunta não é o que eu ouço, mas quem eu ouço. Quem eu estou ouvindo. Poxa, daqui a pouco eu estou ouvindo aquele carinha lá do YouTube que está falando um monte de coisa, nada a ver. Sabe? Ou eu estou ouvindo uma pessoa que não está me trazendo boas referências bíblicas para mim, não está sendo um exemplo de cristianismo para mim. Então, assim, eu preciso sim ouvir a palavra de Deus, preciso ouvir, mas o que vai definir o meu caráter não é o quanto que eu sei, mas o quanto eu pratico. Porque tem muita gente boa de Bíblia, que conhece de Gênesis e Apocalipse. Você fala assim, o que está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 5? O cara... Mas não vive nada daquilo que ele sabe. Entende? Então, nós precisamos ouvir, precisamos ler, precisamos permanecer na palavra, mas principalmente praticar a palavra. E o que a gente está fazendo aqui agora com o João capítulo 15 é ruminar essa palavra. É trazer ela aqui para o podcast, é falar sobre isso, é trazer esse assunto, né? Então aí, galera, você pode interagir também, aí de repente mande mensagem para a gente, fale quais os outros temas que você quer que a gente aborde aqui também. Mas é isso, é ruminar, né? Quer comentar alguma coisa, Rafa, sobre isso? Não, hoje eu tô aqui aprendendo. Tu tá vivendo aquele versículo que diz que a sabedoria
ela anda com silêncio, né? É isso aí. Olha lá, olha, então, versículo 9 e 10 diz o seguinte: assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continue unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e ele continua a me amar. Fala sobre a questão do amor. A quinta característica de um cristão que frutifica é um cristão que ama a Deus e permanece no amor pelo Senhor e guardando os mandamentos. Aí é que tá. Eu não posso deixar de pecar, por exemplo, porque Deus vai me castigar. Eu não posso dizer, não vou pecar porque eu vou perder minha salvação. Não, eu não vou pecar porque eu amo a Deus mais do que todas essas coisas, sabe? Então, assim, teve uma situação que eu vivi recentemente que mexeu muito comigo, né? E o meu filho mais velho, ele disse assim pra mim: poxa, pai, se acontecesse alguma coisa contigo, eu acho que eu não sei se ia conseguir viver. Né? Ele falou de outra forma lá e tal, enfim. Mas do jeito que ele falou, talvez qualquer pessoa diria pra ele, corrigiria ele, alguma coisa, mas eu entendi o que ele quis dizer. Em outras palavras, meu filho estava dizendo pra mim: pai, eu não sei viver sem ti. Sabe? Eu não saberia como reagir diante dessa situação. Então, assim, muitas vezes a gente precisa trazer isso para nossa vida. Nós precisamos amar tanto a Deus que o que nos impede de pecar não é transgredir a lei. Não é simplesmente porque é errado, mas é porque eu amo a Deus. E porque eu amo a Ele, eu não quero pecar. Aí eu lembro de José. O cara estava no Egito, né, sozinho, longe da família, longe das leis de Deus, longe de toda a referência. Ninguém ia caguetar ele. Ninguém ia denunciar ele. Se ele fizesse qualquer coisa de errado, ninguém ia ficar sabendo. Mas aí, de repente, a mulher de Potifar assedia ele e ele fala: como eu faria tamanha transgressão contra o meu Deus? Quer dizer, não se trata do que os outros vão pensar a meu respeito, se trata do quanto que eu amo a Deus. Mais do que as minhas vontades, mais do que os meus desejos, mais do que a minha carne. Então, a questão é o quanto nós amamos a Deus. E porque eu amo a Deus, eu tento ser o mais reto possível diante dele. E a pergunta é: como amar a Deus? Como amar mais a Deus, Rafa? Como amar mais a Deus? Acho que até no relacionamento com Ele. Hoje eu trago esse exemplo da minha esposa, né? Acho que o senhor falou, né, que quando o senhor viajou, que os ocidentais, dos judeus, né, a diferença é que eles têm a forma de se relacionar é diferente, né? Sim. Eles casam para amar e a gente ama para casar, né? Então, eu acho que tem a ver muito com... Porque a gente vê que realmente hoje muitos casais estão se separando, né? E então, o amar para casar não quer dizer muita coisa, né? Mas precisa realmente ter esse relacionamento. Então, eu acho que... E a gente tem a palavra de Deus, como o senhor disse ali da estatística, de que 90% das pessoas conhecem pelo que ouvem. Ou seja, elas não buscam também, sim, né? Então, eu acho que precisa isso. E eu vou te dizer que eu trago isso pra minha vida, tá? Eu tô 23 anos casado. E eu não amo hoje menos a minha esposa do que lá no início. Eu amo mais. Por que isso? Porque a nossa caminhada juntos nos fez conhecer ainda mais um ao outro e saber o que agrada o coração do outro, sabe? Então, com Deus é assim. Poxa, vou te fazer uma pergunta e tu vai responder pra mim, Rafa. De todo esse tempo que tu tá na fé, caminhando com o Senhor, Deus já realizou teus sonhos? Deus já fez coisas que alegraram teu coração e que você tanto queria, almejava e Deus te proporcionou viver? Sim. Tá, então é Deus entrando no relacionamento contigo para suprir algo em ti. Para dizer: olha, eu tô aqui, eu tô junto, eu vou te ajudar, eu quero alegrar o teu coração. E você já alegrou o coração de Deus? Entende? Isso é forte. De algumas formas você está alegrando o coração de Deus? Você está se preocupando? Porque o que muitos cristãos querem? Eles querem simplesmente receber. Poxa, Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Mas não é questão de só abençoar. Cara, eu tô te dando o meu coração, mas eu quero o teu. Eu tô alegrando o teu coração, mas o que você está fazendo para alegrar o meu? Então, assim, é um relacionamento.
Então, que nem você usou o exemplo muito bem colocado do casamento. Agora, quando muitas vezes nós só desfrutamos da nossa aliança com Deus sem oferecer alguma coisa para Deus, nós estamos sendo aquela pessoa que só ela quer receber no relacionamento. E aí uma hora vai acabar. Entende? Porque a hora que Deus falar não para você, que Deus te podar, que Deus falar não para você, você fala, quer saber? Vou procurar outro Deus. Vou procurar, sei lá, não quero mais. A fé esfria, eu desisto, eu abandono. Por quê? Não é porque Deus está me dando coisas, né? É porque eu amo a Ele por quem Ele é, não pelo aquilo que Ele pode me dar. Eu amo a Deus por quem Ele é. Então tem uma canção bem colocada lá, né, do Delino Marçal: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus; se a porta abrir, Ele é Deus; mas se fechar, continua sendo Deus. Quer dizer, o nosso nível de maturidade é que vai revelar o quanto nós amamos a Deus. E eu não preciso simplesmente ver Deus fazendo coisas para confiar nele. Eu confio porque eu sei quem Ele é. Entende? Então, muitas vezes, por nos amar, Deus nos permite passar por algumas provações para que a gente cresça. Poxa, Deus tinha o maior amor por Jó. Né? Falou para Satanás: viste meu servo Jó, homem fiel, íntegro, que anda nos meus caminhos. Aí você vai avançando na história de Jó, ele perde tudo, e aí a ponto da esposa dele chegar e falar para ele: ainda assim, depois de você perder tudo, você continua sendo fiel? Poxa, o cara perdeu tudo e continuava sendo fiel. Mas por quê? Porque ele amava a Deus. O amor, ele não é só nas horas boas. Ele está presente em todos os momentos. E Deus está conosco em todos os momentos, mas nem em todos os momentos nós estamos com Deus. E é isso que a gente precisa mudar. Né? É isso que fala sobre permanecer na palavra, permanecer no ouvir, no praticar, no viver. Meu Deus, será que dá para fazer um podcast só sobre isso, ou vamos ter que partir em várias outros programas aqui? O quinto passo, a quinta característica é amar a Deus, né? Amar a Jesus, na verdade, e permanecer guardando os mandamentos. O sexto é amar as almas. No versículo 12, ele diz o seguinte: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos amigos do que aquele que dá a vida por eles. Então, ou seja, se eu preciso aprender a amar os outros. E amar é tolerar muitas vezes, né? É entender. Por exemplo, nós estamos aqui, eu e você, e o Anderson na técnica com a gente. Nós três aqui. Eu tenho certeza do que eu vou falar, tá? Os nossos níveis de maturidade são diferentes. Pode ser até meio que equilibrado, meio parecido, mas são diferentes. Então, eu não posso esperar um nível de maturidade. É que nem eu pegar uma pessoa que aceitou Jesus há uma semana, pegar uma pessoa que aceitou Jesus há um ano e pegar uma pessoa que aceitou Jesus há 10 anos. Eu não posso nivelar no mesmo nível de maturidade. Então eu sei que aquilo que eu espero de quem está 10 anos com Cristo é uma coisa. O que eu espero de quem está um mês é outra bem diferente. Eu não posso querer a maturidade de quem está um mês, que ele faça as mesmas coisas e tenha a mesma maturidade de quem está um ano. Então eu preciso amar esse irmão. Eu preciso amar ele. Se eu tenho 10 anos de caminhada cristã, ao invés de ficar julgando os erros dele, criticando as falhas dele, eu preciso amar ele e elevar ele de nível. Eu só posso levar uma pessoa, Rafa, até onde eu tô. Porque a partir do momento que eu cobro dela, ou eu tento ensinar ela algo mais elevado do que o nível que eu tô, eu sou hipócrita. Então eu só posso levar alguém, por isso que nós precisamos estar numa constante crescimento. Que daí eu preciso elevar o meu nível para que a pessoa possa chegar. E assim eu vou crescendo. Então o segredo de tudo é isso: amar as almas, amar as pessoas. Tem um material que eu escrevi sobre discipulado, e a frase central desse livro é: é impossível amar a Deus e não amar o que Deus ama. E eu sempre bato nessa tecla. Por quê? Se você ama a Deus e não ama o que Deus ama, desculpa, você não ama a Deus. E o que Deus ama? Pessoas. Deus ama almas. Deus ama pessoas. Tanto é que ele deu a vida do filho dele para resgatar o quê? Pessoas. E aí entra aqui, Rafa, para terminar, uma frase que eu postei hoje no meu status do WhatsApp aqui, ó. Quer ver? Deixa eu botar aqui pra você. Ser é mais do que ter, e ter é mais do que possuir coisas. Ser é muito maior do que você ter algo. Porque tem pessoas que são
tão pobres, mas tão pobres, que tudo que elas têm é dinheiro. Porque elas não são felizes. Se você não é feliz, é interessante isso, porque a gente costuma levantar aquele versículo na igreja, falar, eu tudo posso naquele que me fortalece, né? E quando a gente fala eu tudo posso naquele que me fortalece, dá aquela sensação assim, ó, cara, eu tenho superpoderes, né? Eu tenho superpoderes e eu posso tudo, o que eu quiser eu posso. Só que na verdade, se nós voltarmos um pouquinho, alguns versículos antes, estamos vendo o apóstolo Paulo falar, eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito, eu sei o que é ter em abundância, eu sei que é ter falta, eu sei que é comer bem, eu sei que é passar fome, eu sei viver bem em todas as ocasiões, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, o contexto é totalmente diferente. É eu saber me portar de acordo com o lugar, o tempo e o momento que eu estou vivendo. Vai ter momentos, cara, que a gente vai ir numa churrascaria. Vai ter momentos que a gente vai comer pão com ovo. E tá tudo certo. Só que se eu não for feliz no dia do pão com ovo, eu nunca vou ser feliz em outro lugar. Eu preciso estar contente, preciso estar feliz e agradecer a Deus por tudo que eu tenho. Então o segredo de amar a Deus é amar os ciclos, é amar o momento, é amar o que Ele está fazendo na minha vida, é amar a correção, é amar a mudança de nível que Ele está promovendo para mim. Né? E a pergunta aí para os nossos ouvintes é, você está frutificando? Você aceita ser podado? Sabe como que eu vejo poda? Eu vejo poda como, por exemplo, eu sou seu pastor, tá? Aí eu tô vendo você fazendo alguma coisa lá que, poxa, não tá legal, o Rafa vai quebrar a cara lá na frente. Vou sentar contigo e falar, Rafa, você tem que mudar nisso. Ó, a partir de hoje eu não quero mais que você haja dessa maneira, eu quero que você se porte dessa maneira, por isso. Eu tô te podando. Eu tô te melhorando, entende? Eu tô te dando uma orientação corretiva para você mudar, né? Então tem muita gente que não aceita essa correção. Não. E aí não aceita a poda, consequentemente. Aí entra a questão assim, ó, por exemplo, a parábola dos talentos. Isso aí até, não sei se dá tempo da gente falar ou não sobre isso, mas rapidinho, tá? A parábola dos talentos. Aquele que tinha 5, ele multiplicou para 10, certo? O que tinha 2, multiplicou para 4. Mas os 2 ouviram a mesma frase do Senhor. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, o que multiplicou 2, o que multiplicou 5, diante de Deus, é a mesma coisa. Só que a gente costuma ver da seguinte forma. Poxa, se você fez um grande trabalho, você é o cara. Mas se você está fazendo alguma coisa pequena, não é tão relevante. A gente costuma olhar pelo lado da relevância. Infelizmente, as pessoas ouvem quem tem mais resultado. Né? Quando, na verdade, a gente precisa ver o seguinte. O que é mais resultado? Você tem uma igreja de 200 membros, você batizou 50, né? Você batizou, teve um crescimento lá de 25% da sua igreja, né? Ok, mas você tinha 10, você batizou 10, você teve um crescimento de quanto? 100%. 100%. Então, por isso que eu digo assim, às vezes, e como que isso vem para a nossa vida? É a maturidade, é o quanto você deixa Deus trabalhar em você, o quanto você deixa ser podado por Deus, porque você pode ficar 10 anos na igreja e nunca ser podado. Aí você pega um cara que ficou 10 anos na igreja e que recebeu poda o tempo inteiro, foi crescendo o tempo inteiro, foi aprendendo com os erros. Esse cara daqui a 10 anos vai estar muito mais longe do que aquele que nunca foi podado. Porque ele não permitiu ser trabalhado, ele não permitiu aprender. Então, se nós hoje, como cristão, olharmos, nós deveríamos buscar sempre um feedback do nosso líder perguntando, olha, o que você acha que eu preciso melhorar? Qual conselho que você me daria para tal coisa? O que você espera de mim? O problema é que não tem diálogo muitas vezes. Né? Um líder com liderado com líder, e não há conversa. É onde não há conversa, não há crescimento, não há comunicação. Qual que é o grande problema dos casamentos? Falta de comunicação. Que os casais não conversam e briga. Quem não conversa, briga. Né? Então, tem aquela... Se não me engano, o Chacrinha que dizia, né? Que não se comunica, se trombica, alguma coisa assim.
Então tem gente que não se comunica. E aí, por conta disso, acaba se frustrando, se entristecendo. E a parábola dos talentos vem para nos dizer isso. Cara, para Deus não existe quem faz mais ou menos. A questão é quem faz, quem frutifica. Então, se eu ganhei uma alma hoje e você ganhar 10, diante de Deus nós somos iguais. Nossa capacidade de multiplicar é diferente. Até se você pegar uma parreira, por exemplo, que é o objeto de estudo nosso aqui hoje, do capítulo 15, você vai ver que nem todas os cachos de uva são do mesmo tamanho. E nem todas têm o mesmo número de grãos. Mas todas frutificam. Então, assim, por isso que eu digo, todo cristão deve experimentar a estação da frutificação. E aí fica aqui para outro podcast aí, talvez a gente falar sobre isso, que é quando não produz fruto. O que acontece, o que Jesus faz quando não produz fruto. Valeu, gente. Isso aí, então. Obrigado pela companhia de vocês, acompanharem a gente hoje aqui. Vamos fechar aqui. O Rafa já tá triste, chorando aqui, porque já tá pensando quantas almas ele vai ganhar amanhã. O Anderson já tá aqui coçando aqui, botando a mão no rosto, falando misericórdia, Jesus. Senhor, tem perdão, me perdoa, Senhor, né? É uma brincadeira, gente, brincadeira. Graças a Deus que hoje não dá pra dizer que eu não tive o diálogo com o meu pastor hoje. Então. Viu só? Tempo de mesa hoje. Tempo de mesa. Duplo. Gente, obrigado pela companhia de vocês. Até o próximo podcast. Deus abençoe.